Então, pessoal, boa noite a todos, pessoal da banca e os convidados. Estamos aqui hoje para a defesa de TCC do aluno Diego Casade. Diego, você tem 20 minutos, tá? Ainda não está aparecendo aqui a apresentação para a gente. Você colocou? Eu compartilhei por aqui. Né? Ok. Bem-vindo, Hammurabi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Diego. Boa noite, Abela. Boa noite, Emerson. Eu vou só pedir licença para atender ali. Vocês podem dar continuidade. Eu entro já, viu? Tranquilo, a gente vai iniciar agora. Pode conferir, por favor, se está aparecendo. Agora sim, tá? Pontualmente, às 18 horas, a gente vai começar, tá certo? Boa sorte, boa apresentação. Ok. Boa noite a todos que estão participando na minha defesa. Meu nome é Diego Casade Calunda. A minha orientadora é a professora Lisiane. O tema do meu trabalho é aplicando modelos de machine learning para prever a hipertensão arterial, uma análise comparativa. Dessa forma que é dividida o nosso roteiro. Primeiro, vamos fazer a introdução, falar um pouquinho da doença, e depois vem a fundamentação teórica, metodologia vai em seguida. Depois, vai ter discussão e resultado obtido durante os experimentos, considerações finais e trabalhos futuros. Aí, para finalizar, são as referências. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, segundo o Ministério de Saúde, e ela causa dano no corpo do cidadão, e o número é bem considerado, né? Os riscos que ele causa na nossa sociedade, até leva na morte quando não foi diagnosticado. Por isso, achamos muito interessante prever, trabalhar sobre essa doença para poder minimizar o risco que essa doença traz na nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira. O objetivo geral é realizar uma análise comparativa dos modelos que serão aplicados da aprendizagem da máquina no diagnóstico de hipertensão arterial. Mais específico, vamos realizar uma avaliação dos modelos, né? Cada modelo, trabalhar sobre eles, analisar os hiperparâmetros que contribuem, que vão influenciar o desempenho desses modelos na hora dos experimentos que serão aplicados. A justificativa, se deseja-se contribuir de uma maneira significativa na nossa área de computação e também fornecer um auxílio favorável para automatizar o diagnóstico de hipertensão arterial, que vai auxiliando os profissionais da saúde. Isso fará que haja a diminuição das incertezas, né, na tomada de decisão. Inteligência artificial é uma área da computação que tem como objetivo, né, levar a capacidade de pensar nas máquinas da forma humana, como os humanos, nós, os humanos, refletimos, analisamos as coisas. Essa preocupação foi resolvida levando essa capacitação para os computadores também chegar a pensar como os humanos diante dos problemas que envolvem a nossa sociedade, a nossa vida, para poder resolver os problemas de um tempo bem reduzido. Inteligência artificial é dividida em três partes, né? Três grandes partes, e são chamadas de aprendizagem de máquina, né? Primeiro, aprendizagem de máquina supervisionada, onde a gente vê a presença de um supervisor externo que acompanha o procedimento. Aqui os dados são colocados, submetidos para os modelos, e
temos também a saída que são submetidos. Aí o supervisor vai controlar, vai analisar o desempenho. A saída já é conhecido. No nosso caso, como é a doença, a hipertensão arterial, já sabemos que nesse conjunto de dados temos pacientes que são positivos e temos pacientes que são negativos. Então, o modelo vai simular isso para aprender e começar a detectar os novos dados, né, que serão que serão colocados para dar resposta, classificar esse paciente, é positivo ou negativo. Na segunda posição, a gente vê aprendizagem da máquina não supervisionada. Ali não se apresenta a presença, né, do supervisor. Ali os dados são tratados de uma forma categórica. Os algoritmos vão trabalhar sobre esses dados e dar resultado. Ali a gente não sabe como o modelo vai reagir. E pela terceira posição, a gente tem aprendizagem por reforço. É mais aplicado no jogo, né? Como AlphaGo, xadrez, e também na robotização, né? Robótica. Ali é aplicado essa aprendizagem por reforço. No nosso caso, o que é considerado é aprendizagem supervisionada. E a gente fez uma escolha de 4 modelos, né? Rede Bayesiano, Multilayer Perception, que é chamado de MLP, Logic Boot e J48. A escolha desses modelos é pelo número considerado, né, do uso nessa área de aprendizagem supervisionada. E também os desempenhos deles chamou mais a nossa atenção para poder escolher e ver como vão reagir no nosso contexto de diagnóstico de hipertensão arterial. Medidas de desempenho de cada modelo depois de ser aplicado. Primeiro, vai ter matriz de confusão. Essa matriz de confusão vai nos retornar uma tabela com os valores, né? O valor como o modelo se desempenhou, como ele acertou em linha e em coluna. Vamos ter verdadeiro e positivo. Verdadeiro e positivo são os pacientes, no nosso caso, que são doentes, né? E o modelo conseguir classificar eles de uma forma correta. Falso positivo. Falso positivo quer dizer que o paciente não é positivo, mas o modelo errou no seu acerto, classificou esse paciente como positivo. Depois vamos ter verdadeiro negativo. Verdadeiro negativo é o paciente que não é positivo, não tem doença, e o modelo conseguiu classificar ele como negativo mesmo. Aí, por fim, tem um valor ali que é chamado de falso negativo. Falso negativo é quando o modelo erra, ele classifica o paciente como se não tem doença, mas, na verdade, o paciente tem essa doença. Isso prejudica também, quando isso ocorre no diagnóstico, o paciente não vai passar no processo do tratamento, aí o risco é fatal. Aí depois vem a sensibilidade, que nada mais é verdadeiro ou positivo, a classificação, a taxa de acerto, como o modelo conseguiu classificar os pacientes positivos, e a especificidade é verdadeiro ou negativo, a classificação dos pacientes não hipertensos de uma forma correta. E, por fim, a acurácia, que é de uma forma geral, a classificação, o desempenho total do modelo, como ele classificou tanto os pacientes positivos, tanto os pacientes negativos. Nesse processo de diagnóstico, um elemento-chave para poder classificar um paciente se é doente ou não é doente é a medição de pressão arterial, que é o elemento-chave do diagnóstico, através desse aparelho que chamamos de esfigmomanômetro. E nesse processo de diagnóstico, continuando, a gente tem 3 tipos de medição, né? A medida indireta da pressão arterial, isso aí é realizado no consultório, onde a gente vê o paciente que se locomove.
casa, vai para uma clínica para ser diagnosticado. E lá o profissional de saúde vai aplicar todos os procedimentos recomendados. E na segunda posição, a gente tem a medida domiciliar. Aqui, a medição é feita em casa, né? E também é considerado como uma medida eficaz, porque o paciente coopera junto no processo de diagnóstico. Na classificação da nossa pesquisa, na sua forma na natureza, se classifica como uma pesquisa aplicada, né? Uma vez que o conhecimento, né, da inteligência artificial é aplicado numa realidade bem precisa, que no nosso caso é o diagnóstico de hipertensão arterial. Na forma objetiva, se trata de uma pesquisa explicativa, né, visando identificar diferentes hiperparâmetros que influenciam no desempenho dos algoritmos, se conseguiu acertar numa taxa bem maior ou a taxa ficou média ou a taxa é baixa. E, por fim, na classificação ainda da pesquisa, pela sua forma de procedimentos, é um estudo experimental, onde a gente vai aplicar, né, os modelos classificadores, né, que são chamados também algoritmos de aprendizagem da máquina, usando a ferramenta Weka. Falando da ferramenta Weka, é uma ferramenta que é usada na mineração de dados, é simples de ser usado, foi implementado com a linguagem Java, achamos muito interessante para trabalhar nessa ferramenta, e ela tem uma biblioteca bem considerada, né, com os algoritmos de classificação. Depois, passamos pela coleta de dados. A gente aplicou a nossa pesquisa usando dados de clínica, né, de Cleveland, e se encontra pela internet num repositório de machine learning. A primeira fase, antes de passar no experimento, é pré-processamento, né? A base total, no início, tinha 76 atributos no banco original. Aí, depois de fazer essa limpeza, a gente considerou 14 atributos, né, que são mais relevantes pela nossa pesquisa. Também detectamos alguns campos vazios, branco, e isso foi preenchido usando a técnica MODA, né, que a gente que se aplica pegando os valores repetitivos da coluna e serão preenchidos. Depois, a gente configurou a nossa ferramenta, definindo 30 seeds, né, para poder realizar a execução de cada algoritmo. E na validação pós-uso, a gente definiu o valor 10, que é representado com K. O que acontece aqui, na verdade, a base que a gente tem será dividida em 10 pedaços subconjuntos. E nesses 10 pedaços, cada pedaço será executado 10 vezes. E a gente tem o processo no total 30 vezes. Nesse processo que serão aplicados, nesses experimentos, começando de 1 até 10, vai ter a média, o desempenho do algoritmo. E no final, vamos ter a média geral para ver como o algoritmo se comportou. Aí, o primeiro experimento, começamos com o rede bayesiano, ali, sem mexer na configuração do modelo. O desempenho dele foi de 82,47% de acurácia, a taxa global, e na sensibilidade, ele acertou 83,68%, a especificidade, o modelo atingiu 82,69%. Aí depois, corremos atrás de hiperparâmetros mudar para ver se o algoritmo aumenta um pouquinho o seu desempenho. E esse atributo foi alterado para o true. Ele indica que a base contém apenas atributos são numéricos. E o algoritmo teve desempenho, aumentou um pouquinho, de 80,50% de acurácia, e a especificidade atingiu 82,62%. Houve uma queda, um pouquinho, considerando o experimento anterior. E na sua sensibilidade, 83,64%. Mas como nossa pesquisa a gente considera mais a acurácia, aí a gente manteve o segundo resultado, que deu 82,50%.
A segunda posição foi o Logic Boots, né? Na sua primeira, no primeiro experimento, ele atingiu 81,23% de acerto. A especificidade foi de 81,32% e a sensibilidade 80,22%. Aí depois mexemos um pouquinho na configuração, o algoritmo teve um pouquinho de desempenho, a diferença de 0,10%, que acertou, de 80, no total de 81,32%. A especificidade teve aumento também, 81,59%. Na especificidade, percebemos também esse aumento de 80,56%. Na terceira posição foi o MLP. O MLP, no primeiro experimento, ele deu 80%. Aí, depois de modificar alguns hiperparâmetros, houve uma queda de 81,95%. Essa queda aí se justifica pelo esse atributo que é chamado de decay, foi trocado para o true. Ele reduz a taxa do aprendizado. Esse que fez que o algoritmo não haja mais desempenho do que o primeiro experimento. Aí, aqui a gente considerou o primeiro experimento porque o que chama mais a nossa atenção é a taxa de acurácia, que é de 80%. Por fim, foi o J48, que atingiu na sua primeira execução 77% de acurácia, né, classificando o paciente positivo como negativo. E a especificidade deu 82,7%, a sensibilidade 76,85%. Depois de correr atrás de algumas alterações, teve desempenho, e o algoritmo subiu um pouquinho de 77,18%, e na especificidade, 78,21%, e a sensibilidade, o algoritmo acertou 75,88%, né? Houve uma queda comparando a sensibilidade anterior. Aqui consideramos a segunda execução, que a acurácia deu um aumento, né, de 0,18%. E aqui o resultado da pesquisa, fazendo a avaliação de todos os algoritmos, houve destaque, né, de rede bayesiana com 82,5%, e na segunda posição foi o MLP, atingindo 82%. A diferença entre esses dois modelos é de 0,5%. Considerando também a sensibilidade e a especificidade, a gente vê que a rede bayesiana atingiu 83,64%, que é um número considerado do que outros modelos, e a especificidade 82,62% também é um número considerado do que outros modelos. Aqui, essa tabela mostra o resultado obtido nessa pesquisa, comparando os trabalhos relacionados. Subbancar, que está na primeira linha, ele usou a mesma base que foi aplicado nessa pesquisa, e o destaque na pesquisa dele foi o Logistic Regression. Também ele usou uma linguagem Python, a gente usou a ferramenta Eureka. O acerto dele foi de 80%, e a gente acertou 82%. Depois, para ter realmente certeza se houve uma diferença entre esses modelos, aplicamos o teste Friedman, que é um teste não paramétrico, e realmente ele se destacou atingindo 1,48%, que o valor considerado convencional é de 1,64%. O que foi aplicado nessa pesquisa é o uso, né, dos modelos de aprendizagem da máquina para diagnóstico de hipertensão arterial. Se destacou a rede bayesiana com 82,5% de acurácia, e a aplicação desses modelos é viável para levar a automatização no diagnóstico de hipertensão arterial.
O que pretendemos fazer futuramente é usar outros modelos que não foram tratados aqui, porque tem muitos, e também desenvolver uma ferramenta que pode auxiliar nesse diagnóstico, né, que pode ajudar os profissionais da saúde. E é aqui que a gente encerra a nossa apresentação, junto com as referências onde a gente teve mais informações. Obrigado pela atenção de cada um. Obrigada, Diego. Parabéns pela apresentação. Você foi, né, bem pontual no teu tempo, né? Usou bem, na minha opinião, usou muito bem o tempo, explicou bem direitinho. É muito bom mesmo, tá? Obrigado. Bom, pessoal, agora eu vou passar a palavra, tá? Para os componentes da banca, que vão fazer as devidas avaliações e comentários a respeito do trabalho de Diego, tá? Bom, gostaria de começar passando a palavra, né, para o professor Daniel Abela. Diego, boa tarde. Professora Luciane. Professor. Boa noite, né? Já, na verdade, boa né? Boa noite já. Desculpa, já comecei errado. Eu decorei uma coisa, Diego, para pelo menos falar uma coisa que lhe deixaria mais próximo ao seu idioma, félicitations pour votre travail. Deu para entender? Merci, professor. Merci. Merci. Merci beaucoup. Pelo menos eu treinei, né, um pouquinho. Eu escutei pelo menos umas 5 vezes antes de começar, mas umas 5 vezes para ver se felicitação por votre trabalho. Eu fiquei, eu vou falar isso pelo menos para ele. Agora em português, parabéns. Certo? Obrigado. Eu vejo aqui várias pessoas, né, que acho que da sua família, né, que estão aqui. Tá muito, muito bacana, né, encerrar um ciclo. Agora vamos para minhas considerações, tá? Com relação ao resumo, eu acho que não está seguindo o formato lá da Facisa. Vocês começaram com o formato falando lá, a introdução, porque o da Facisa é um pouco peculiar. É introdução, ponto, aí depois fala. Aí objetivo, ponto, aí depois fala. Metodologia, ponto, aí fala. Desenvolvimento, ponto. Resultados, ponto. Conclusão, ponto. Assim, entendeu? E não estava nesse formato, apesar de ter as mesmas informações. Beleza? É atípico, mas não é nada que deprecie o trabalho. Tá? Eu anotei isso aqui tudo no PDF, certo? Né? Anotei. Tá? Aí, me diga uma coisa. Quando tem a parte da aferição, da hipertensão, eu vi que você faz o diagnóstico correto. O problema é o quê? É porque os equipamentos são ruins, ou o pessoal não sabe aferir, é o quê? Assim, não ficou muito claro para mim. Certo? Okay. Sim. Não, era só para você deixar claro, certo? Na introdução, assim, porque eu entendi que você quis fazer um link, né? Assim, um link como? Você diz, o local onde mede a pressão arterial é fundamental, tal. Aí você poderia fazer um gancho, né? Dizendo assim, baseado nesses itens, verificamos que temos grandes dificuldades. Nesse sentido, a inteligência artificial pode auxiliar. Só fazer esse gancho. Coisa simples. Eu coloquei aqui. Certo, okay. Casal? Certo, professor. Da parte da fundamentação teórica, certo? Eu só senti algumas coisas que você realmente você falou, mas falou sem referenciar. Sendo a maioria dos problemas que são tratados pela área de aprendizado de máquina são definidos, processos de resolução é supervisionado por natureza, e observa-se, assim, você dá algumas definições do que é aprendizado supervisionado ou não supervisionado, mas sem a devida referência. Então, eu coloquei lá. Tá tudo em amarelo, aí tem escrito referência. Aí, quando tiver esses pontos, você entenda que eu estou pedindo para você colocar referência, tá bem? Ok. Certo? Certo, professor.
Aí outra coisa que eu botei aqui, né? Medida da pressão arterial. Recomenda-se um lugar calmo para efetuar a medição, que na verdade é a aferição, né? O correto, né? O termo, que não se mede uma pressão. Aferição da pressão arterial. Ok. Tá? Aí eu botei, isso aí, eu até botei, tu não és médico, homem, procura uma referência. Certo? Procura um lugar calmo. Tipo, esse tipo de sugestão, é bom você procurar algum lugar que referencie, entendeu? Porque eu vi que isso aí saiu da sua cabeça, porque até medição em português não é o correto, é aferição, entende? Ok. Você não fala que mede uma pressão, né? Certo. Assim supõe. Certo? Tranquilo, professor. Obrigado pelas observações. Peraí que tem mais, mas né? Deixa eu descer aqui do trabalho. Pronto. Aí, só uma pergunta, Casado. Eu vi que você usou o ECA. Na verdade, o ECA também é o único que eu conheço. Mas aí só uma pergunta, por que você não utilizou o Origin ou Canime? Ou você utilizou o ECA porque é o que mais tem referências, que foi o motivo que eu estudei, ou foi por algum outro motivo? Não, pela sua referência e na literatura também eu percebi muitos artigos e trabalho que eu cheguei a ler, a estudar, eu vi o uso, né? O uso da ferramenta. Aí a gente teve essa consideração de também aplicar essa ferramenta na nossa pesquisa. Por isso, lá no final, nos trabalhos futuros, eu já temos essa ideia de poder aplicar outras linguagens, ferramenta, aplicando no mesmo problema que é de diagnóstico de hipertensão arterial, além da ferramenta. Tranquilo, massa. Deixa eu ver se eu... E até sugestão minha também, né, Casado? Foi a mesma coisa. Pronto, eu achei, assim, a parte dos resultados, a maneira com que foi escrita, achei muito, muito bacana. Não teve nenhuma consideração assim grande. É só que não, às vezes você não. Na apresentação ficou claro quando você fala a diferença entre os dois modelos aí, beleza. Mas na parte escrita eu não tinha pego essa ideia, tá? Mas eu até anotei aqui, só para deixar mais claro, tá? Ok. Pronto, Casado. Eu acho que as minhas considerações são essas. Obrigado, professor Abel. Valeu. Obrigadão. Obrigada, Bela. Anotei tudo aqui, tá? Realmente, essa questão do resumo é bem assim, cada um faz de um jeito, né? A gente nunca sabe qual é a forma correta de fazer, mas agora anotei aqui, vou levar para a vida. Obrigada. Professor Gemerson. Pior que é bem específico da Facisa, entendeu? Assim, eu não sei, o Gemerson pode dizer melhor que ele conhece, mas eu acho que é da Facisa, porque eu não vi nenhum outro formato, né, Gemerson? Obrigado. Obrigada também. Professor Gemerson, agora a palavra é sua. Pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Diego, Luiziane, excelente participar dessa banca. Realmente o trabalho está muito bom, certo? Vou começar elogiando, né, porque primeiro a gente alisa. e realmente está muito bom, certo? Sobre o resumo, né, realmente é um formato muito particular, é exclusivo da Facisa, isso não é ABNT, isso não é canto nenhum, certo? Inclusive, eu achei ele um pouco sem sentido, mas tudo bem. É só uma questão de adequação. Eu jamais tiraria nota de um aluno porque errou aquilo. Mas vamos adiante, né? Eu acho que, primeiro, assim, com relação à apresentação, muito bem feita. Eu senti em alguns slides um pouco meio quebrou a formatação, eu acho, estavam alguns bullets muito grandes, né? Então, ou foi porque quebrou a formatação, ou foi mau gosto mesmo, certo? Aqueles bullets estavam muito grandes. Então, somente uma questão de adequar um pouco, né? Os títulos estavam grandes demais, certo? Então,
pouco de cuidado, né? Especialmente assim, se era um PPT e você levou para o Google Drive em cima da hora, abre, né, e tenta corrigir antes de apresentar, beleza? Mas a estrutura da apresentação bem apropriada, o tempo de apresentação muito bem cronometrado, a divisão dos assuntos muito bem resolvidas, né? Tem aluno que erra porque fala demais na metodologia, fala demais na fundamentação, no seu foi perfeito, certo? Então, muito bom. Obrigado. Sobre a escrita muito boa, né? Quando a escrita está tão boa assim, eu imagino que aconteceu duas coisas. Ou você é um mago da escrita, ou você deu muito trabalho para sua orientadora. Então, eu suspeito que você... Foi isso mesmo. A orientadora teve problema. Então, um trabalho muito bem escrito. Metodologicamente, o trabalho impecável. Assim, quando eu estava lendo, eu estava fazendo várias anotações e lá na frente surgia o que eu tinha anotado, como, por exemplo, fazer uma análise comparativa com outros trabalhos, né? Considerações sobre o uso de outras ferramentas. Eu sei que essa maturidade metodológica aí certamente tem contribuição do Lisiane, né, que foi uma aluna brilhante e deve ter lhe orientado muito bem. Então, assim, metodologicamente, o trabalho muito bem feito. Que até com receio um pouco dos meus trabalhos que o Lisiane vai ser bom, porque não está tão bom. Então, escrita muito boa, certo? Tem pouquíssimas observações, alguns pedidos de referência, mas muito mais pequenos errinhos de pontuação, um artigo faltando, uma coisa desse tipo. Mas aí nem tudo são flores, né? Algumas recomendações que eu diria, né, sobre o trabalho é que eu achei um pouco mal explicado o uso de parâmetros, as mudanças de parâmetros que vocês fizeram, beleza? Porque reparem que eu concordo sobre você fazer análise tirando e botando alguns parâmetros da ferramenta, mas precisa existir um racional explicado, beleza? Então, assim, qual foi a lógica de vocês? Vocês mexeram alguns parâmetros e vocês explicaram o que é que aquele parâmetro faz. Foi mexido, por exemplo, use resampling, que ele vai fazer isso. Qual vai ser o resultado? Beleza, mas qual é o racional? Tá entendendo? Assim, o que se espera de alguém que usa um modelo de aprendizado é que ele tenha um certo nível de profundidade para tentar explorar mais os parâmetros do ferramental. Como, por exemplo, o Kernel Estimator, ele é um parâmetro, né, de precisão matemática. Então, você usa lá para, sei lá, fazer aproximações. Se tem números que tem 3 casas decimal, você botando 2, ele vai arredondar tudo para 2 casas decimal. Mas qual é o propósito de você usar isso, tá entendendo? Porque se o resultado é melhor, você não consegue nem explicar por que deu melhor, tá entendendo? Então, eu senti um pouco de falta de fazer algumas ponderações. Para mim, é suficiente, imagine o seguinte, para cada parâmetro desse você alterar, você explicar em um parágrafo curto qual é o racional por trás. Você diz, olha, a gente optou por mexer nesse parâmetro, porque uma pergunta que vem é, por que você mexeu nesse, mas não mexeu em outros, por exemplo? Né? Então, a ideia é que se você quiser deixar seu trabalho impecável, da minha perspectiva, assim, que é meio limitado, beleza? Não sou um especialista em IA, não, mas se você quiser deixar seu trabalho impecável, é você fazer algumas ponderações sobre por que vocês escolheram esses parâmetros para mexer e qual é o racional de ter mexido neles. Beleza? Eu mexi nesse parâmetro alterando disso para isso, porque eu suponho que, ao fazer isso, eu vou conseguir uma maior aproximação assim, assim, assado. E isso é muito útil para você justificar depois o efeito positivo do uso do parâmetro. Né? Como esperado, aconteceu, né, que quando eu mexi no parâmetro, a repimboca da parafuseta que rodava para a direita, agora rodou para a esquerda e deu tudo certo. É claro que os modelos de aprendizado, esses modelos, né, esses algoritmos de IA, eles são muitas vezes sofisticados ao ponto que você não entende ele em detalhes. Né? Se você fosse entrar em detalhes aqui, você ia ter um TCC muito grande.
Mas isso é desejável, certo? Isso é desejável. É uma área muito bonita, é uma área que eu gosto muito. Eu só sei um pouco de rede bayesiano, o resto aqui eu aprendi muita coisa aqui, certo? Com o seu trabalho. Isso é interessante. No mais, deixa eu fazer mais algumas considerações. Eu tinha, assim, anotado sobre o uso de ferramental, né, especialmente com relação a redes neurais, né, que hoje a principal ferramental de rede neural utilizado são as ferramentas de deep learning. Eu acho que é uma coisa que foge um pouco aqui à complexidade, porque o trabalho está no nível de complexidade de IA fraca, né, que você tem treinamento supervisionado, coisas do tipo. Mas, de repente, se você aplicasse esses modelos aqui a uma IA forte, né, um aprendizado não supervisionado, né, um deep learning, alguns algoritmos prontos também que tem, você talvez tivesse uns resultados bem interessantes, beleza? E aí tem muito ferramental, especialmente em Python, que o pessoal usa para isso. Mas aí fica claro, né, a título de trabalhos futuros, eu acho que para esse trabalho aqui está muito bom o que foi feito. Comparativo com outros trabalhos, muito legal, é uma coisa que a gente precisa estimular muito os nossos alunos, né, a fazer mais comparativos com outros trabalhos. Muito bom que o seu trabalho foi o melhor de todos. Isso aqui possivelmente dá uma publicação, mesmo que modesto, mas dá uma publicação, né? E é isso, certo? Assim, em linhas gerais, trabalho muito bom. E meus parabéns, certo? Obrigado, Gemão. Muito obrigado. Eu não tenho nem perguntas, beleza? Eu não tenho nem perguntas. Eu só vou fazer as considerações dele. Obrigada, Gemerson, obrigada mesmo. E você, obrigado pelos elogios, né, tanto a Diego quanto a mim. Não sei se mereço tanto, mas eu agradeço, tá? Estou acompanhando aqui também no chat, tá rolando um francês aqui. Bom, a professora não sabe ler francês, mas tudo bem. A professora Bela consegue. Mas é isso, meu nome é Amurava e sou coordenador do curso de formação da Unifacisa. Saúdo a todos os convidados, estou muito feliz esta noite. Meus parabéns a Casado, trabalho muito importante. O tradutor está funcionando mesmo. Amura, você gostaria de fazer algumas considerações? Amura? Em francês, claro. Oi, boa noite. Não, Boa parabéns. E como eu falei, je salue la famille, toute la famille, les amis de Casadi, e dizer que estou muito feliz, né, pelo sucesso. Houve alguns problemas no passado, vamos esquecer isso, certo? Mas a superação equivale, né? Eu acho que isso é um momento também para Casadi muito importante, tá certo? E eu creio que ele vai deixar boas lembranças também, né? Eu vou pedir desculpa pelos transtornos que pode ter havido durante o curso, mas a gente se esforçou bastante para, né, dar todo o conhecimento que a gente podia fornecer. Eu falo em nome dos professores e de todos os colegas, tá certo? Ele sempre foi uma pessoa muito amiga, muito, né, lá na sala da coordenação. A gente está nessa pandemia aqui no isolamento, tá? Mas eu desejo muito sucesso, tá certo, Casado? A gente está aqui, continua da mesma forma, né, à disposição de vocês, né? Porque vai terminar o curso que a gente encerra essa etapa. A gente continua sendo o mesmo amigo, o mesmo companheiro de todas as horas, tá? Siga em frente. Muito obrigado, professor Amora. Obrigada, Amura. E é uma honra para a gente, né? Eu nunca tive a Amura participando de uma banca, de um trabalho meu. Não sei se eu trabalhei há muito tempo atrás com redes bayesianas. Olha aí. Década de 90. E minha área original, né, do doutorado e tudo, é de inteligência artificial. É bem antigo, né? Não é coisa nova. É bem antigo, década de 50. Inteligência artificial, né, que começou na década de 50. Tá ok. Pois tá. Tchau. Obrigada, Amura, pela participação e considerações.
É isso aí mesmo, Diego. Parabéns, né? Agora a gente vai se reunir, tá? O pessoal da banca vai se reunir para discutir sobre tua nota e daqui a pouco a gente volta para te falar o resultado, tá certo? Agradeço. Obrigado. Até já. Pode ficar na ligação. Na sala, Alguém ok. que faz, né, Luiziane? É. Eu já mandei o link, né, pessoal? Tá, Tchau. valeu. E, Yemoro, alongi naye. Pode tirar print aí, viu? Eu tô de boa aqui, sabe? Eu senti um pouquinho, né, do nervosismo logo no início, mas depois, quando eu comecei a falar, a apresentar o trabalho aí, já foi-se embora aí. Aí fiquei bem mais relaxado. Obrigado pela presença de vocês, viu? Eu tô vendo gente aí participando aí. Obrigadão, viu? Deixa eu ver aqui. Mais de 12 pessoas. Gabriel tá ali também. Boa. Vinícius, né, Vinícius? Ok. Certo. Eu vou te passar aí. Depois de fazer a correção, né, as observações dos professores, eu passo para vocês. Valeu, Claudiano. Valeu, Cris. Alô, Guinaê. E Olha esse. alô, Guinaê. Eu ia Cabamba. Tu sentiu saudade daqueles momentos, né? A presença. Ai.
Voltamos. E aí, Diego? Professora. Não dá nem para brincar dizer que tu foi reprovado, né? Né, Abela? Não. Depois dos elogios. É, Então, Diego, você foi aprovado, tá? Com nota 9,3, certo? Parabéns. Muito sucesso, saúde, né? E um futuro brilhante aí que aguarda, tá certo? eu agradeço pela oportunidade, né? A paciência também que a senhora teve comigo, né? Apertando aí nas correções. Agradeço bastante. Isso contribuiu muito no desempenho do meu trabalho. Agradeço também a presença da banca, a professora, não, o professor Gemão, que Valeu. esteve presente desde no início, lá na Unifacisa, quando a gente começou, programação P1 com o Python. O professor deu muito incentivo para nós trabalhar bastante. E logo depois veio o professor Abela, também trabalhando muito aí no desempenho do curso, em particular. E obrigado por ter respondido no convite, né? E para finalizar, o nosso querido coordenador Hammurabi, muito obrigado, estamos aqui. E eu pretendo continuar, fazer mestrado e tal. Essa aí é a minha expectativa, eu quero continuar a estudar mesmo. Então, já fiz a inscrição, eu estou aguardando os resultados sair. Vamos ver o que vai dar. Estou muito feliz, muito obrigado pela a presença de vocês. E agradecendo também os amigos, família, muito longe, mas receber convite de responder. Muito obrigado a todos. Obrigadão mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada novamente à banca. Parabéns. Parabéns, Diego. Diego, meu amigo, não sei como é que a gente se fala de novo, então, muito sucesso, viu, cara? Você é um cara que eu gosto de verdade, você é um cara muito bacana, muito trabalhador, muito esforçado. Sempre me acompanhei, sempre tive de olho. Muito boa sorte, meu amigo. Obrigado, Gemão. Valeu, cara. Valeu. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até a Valeu. próxima. Encerra a gravação, Silesiano, para não ficar pendurado.